O capitalismo não é um dogma como o socialismo, é um processo. Há várias formas de capitalismo em constante mutação. E essa é uma das vantagens do sistema. Pode absorver enormes variantes, inclusive variantes socialistas. Poder-se conceber em qualquer país socialista o espetáculo de um presidente capitalista, Valéry Giscard d'Estaing, transferindo o poder a um presidente socialista que se propunha a implantar o socialismo, tarefa, aliás, na qual fracassou e provavelmente encontrará um insucesso eleitoral. Pode-se imaginar Gorbachev, na União Soviética, transferindo o poder a um candidato vitorioso em eleições democráticas e que quisesse implantar um sistema econômico diferente, um capitalismo moderado, digamos, inconcebível. A beleza do capitalismo é precisamente não ser um dogma, não é rígido, muda no curso do tempo, absorve valores culturais diferentes. O Brasil será no máximo um protocapitalismo, quer dizer, um capitalismo embrionário. Não chegou a se desenvolver como país capitalista, exceto em poucas áreas do território nacional, e nessas áreas subiu o padrão de vida, aumentaram a produção e a produtividade, sem dúvida. Não sou tão fatalista como o nobre senador ao predizer que ao capitalismo se seguiria o socialismo. Essa lei do determinismo histórico foi uma das grandes falhas da profecia marxista. A rigor, o profetismo marxista está desmoralizado. Marx fez 3 grandes profecias, todas as 3 falhas. Primeiro, que haveria uma tendência inevitável de proletarização. Ora, o que houve foi uma contínua acessão das classes proletárias à situação de classe média. Não houve uma proletarização da classe média, houve um aburguesamento da classe proletária. Segunda profecia, repetida agora pelo nobre senador, é da explosão do capitalismo. Mas hoje os analistas econômicos concluem que se há perigo de explosão econômica é muito mais nos países socialistas, que estão com baixa produtividade, retardados na corrida tecnológica e que são, aliás, humildes mutuários dos países capitalistas. Estão recebendo empréstimos, estão altamente endividados. Ultimamente se disciplinaram um pouco, mas são devedores. O sistema socialista, portanto, não foi capaz de prover um ritmo constante e estável de desenvolvimento econômico. A União Soviética é hoje o grande ladrão mundial de tecnologia, rouba tecnologia. Tem empresas em Zurique para roubar tecnologia. Por quê? Não conseguiu acompanhar o passo tecnológico. A China está agora muito mais realista, entendendo que pode absorver capitais e que o meio estrangeiro, sem prejuízo de sua soberania, e que o meio de acelerar seu desenvolvimento tecnológico é exatamente fazendo associações com empresas capitalistas, como, aliás, o estão fazendo países outros que a União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia e assim por diante. A terceira profecia falha, e esta é grave, de Marx, foi que, com a criação da sociedade sem classes, supostamente, feneceria o Estado. Desaparecido o conflito de classes dos países socialistas, feneceria a mão opressiva do Estado. Meus senhores, nunca o Estado foi tão opressor, tão tirânico, tão despótico, como nos países socialistas, que não admitem liberdade de viagem, onde ninguém pode escolher a sua profissão, onde o operário não pode escolher o lugar onde trabalha, onde não pode fazer greve. O Estado opressor não é uma figura dos regimes capitalistas. Nesses, os governos capitalistas caem às vezes e são substituídos por partidos de orientação socialista, como sucedeu na França, sucedeu já no passado na Inglaterra, houve agora uma reação conservadora, como sucedeu na Alemanha, onde várias vezes se alternaram o Partido Cristão Democrático, de tendência socialista, e o Partido Social Democrático, que é de tendência socialista. Na Itália, nós assistimos agora ao fenômeno de um país capitalista, onde o maior partido é um partido capitalista de democracia cristã, governado por quem? Por um socialista. Cite um caso da cortina de ferro onde isso poderia existir. Mas voltemos ao caso de Cuba.
sem dúvida nenhuma, Cuba conseguiu aquilo que Churchill chamava uma distribuição equitativa da miséria. Churchill distinguia entre capitalismo e socialismo. Dizia ele, o capitalismo distribui injustamente a riqueza, o socialismo distribui equitativamente a pobreza. O que Cuba está fazendo é uma distribuição equitativa da pobreza. Fez uma obra social importante de saúde, de educação primária, mas Cuba, ao início do processo, era um dos países de mais elevada renda por habitante da América Latina, com terras fertilíssimas. Dependia pouquíssimo de importação de alimentos. Hoje, Cuba, após 25 anos de revolução, que é Cuba? É um país totalmente dependente da monocultura do açúcar. Ainda representa 92% da produção agrícola. Cuba, com terras fertilíssimas, ao invés de ser exportador de alimentos, que é Cuba, gasta 25% da receita de suas exportações para importar alimentos. O Brasil, que não é um modelo de produtividade agrícola, gasta apenas 5% da sua renda de exportações para produzir alimentos, ou para importar alimentos, quero dizer. Lembro-me da Conferência de Punta del Este, em 1961, quando ouvi de Che Guevara afirmações do seguinte tipo: em 10 anos, Cuba será o maior produtor de aço da América Latina e o maior produtor de níquel. Senhores, não é uma coisa nem outra. É ainda uma melancólica monocultura. E um país que visivelmente se empobreceu. E um país que perdeu 10% da sua população. Imagine se fosse esse paraíso terrestre que nos indica o senador. Fugiriam os cubanos de canoa para Miami e para outras áreas do Caribe? Não, não fugiriam. Ficariam nesse paraíso terrestre, onde tem tudo. Educação, saneamento. Na realidade, Cuba não fez outra coisa senão distribuir equitativamente a pobreza. É o mérito, é o mérito. É melhor ter uma pobreza igualmente distribuída do que ter desigualmente distribuída. Mas é muito melhor ter também riqueza a distribuir. É isso que os países socialistas não têm assegurado. Contemplemos a agricultura. Marx disse, de certa feita, que a vida rural era uma cretinice, falou na cretinice da vida rural. Que crueldade! E houve uma vingança, a vingança dos camponeses. Praticamente nenhum país socialista conseguiu êxito na agricultura. A Rússia continua sendo, apesar de suas terras férteis e suas longas extensões aráveis, o maior importador de alimentos do mundo. Importa 20% do comércio mundial de alimentos. 46 milhões de toneladas de grãos. Os países da cortina de ferro que lograram melhorar as condições de vida rural e tornar a agricultura mais atraente foram precisamente aqueles que liberalizaram sua agricultura e que introduziram incentivos de mercado na agricultura. A Hungria é um caso, o outro caso é a China, que recentemente conseguiu um enorme surto de produção agrícola, conseguiu resolver o seu crônico problema de fome. Como? Socializando e coletivizando mais a agricultura através das comunas? Ao contrário, abandonando as comunas e permitindo um grau razoável de privatização na agricultura. Privatização disfarçada sob o nome de aluguel de terras. É, na realidade, uma propriedade contrato de propriedade a longo prazo disfarçado sob a denominação de aluguel e com permissão para a venda de boa parte do produto nos mercados livres. Conseguiu conseguiu resolver o seu problema agrícola, mais do que o Brasil o tem conseguido. Consideremos o Vietnã, era um exportador líquido de alimentos, hoje um dos maiores importadores do mundo. Onde está o bem-estar social? Se uma civilização de base inteiramente agrária, muito pouco indústria, não consegue sequer alimentar sua população. E não adianta melhorar apenas alguns itens do pacote familiar, educação, saúde. Se fosse assim, nós não teríamos tido o espetáculo de vietnamitas afogando-se no Golfo de Tonkin, desesperadamente à procura de outras situações mais favoráveis em países capitalistas. O problema latino-americano é triste.
Trata-se de uma área bem dotada de recursos naturais, que infelizmente não conseguiu aproveitá-los em benefício do povo de forma satisfatória, senão em interregnos discretos. Por que isso? Fatores culturais, talvez. Sabemos que a herança portuguesa e espanhola não foi uma herança capitalista, muito mais uma herança mercantilista. Em segundo lugar, esses países não controlaram o crescimento da população, como fazem, aliás, os países da Cortina de Ferro, como está fazendo a Ásia. Terceiro, esses países se entregaram a sonhos socialistas e coletivizantes, fazendo com que o governo abandonasse suas funções mais básicas de correção da pobreza absoluta para se tornar um ineficiente investidor industrial. Este é o problema da América Latina: insuficiente capitalismo, não excessivo capitalismo. Ora, acabemos com esse romantismo de Cuba. Quem examina a estatística de produção agrícola de Cuba chega à conclusão que foi um grande desastre agrícola e não houve de maneira nenhuma a diversificação que se esperava. Não houve industrialização. Hoje ainda é total a dependência do açúcar importado. E, a rigor, a Cuba é um melancólico cliente da União Soviética, que ele tem que fornecer petróleo abaixo do custo e comprar açúcar acima do custo para manter o país flutuando. Triste, colossal, miserável dependência.